A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Aqui é o Diogo Gutierrez mais uma vez. Lembrando que nós estamos no mês do Rosário e o mês das missões. O mês do Rosário e o mês das missões. E lembra que eu vou estar sempre trazendo alguma coisinha a respeito do Rosário. Lembrando que eu quero convocar todo mundo amanhã, 3 horas, 15 horas, vai ser transmitido, vai ter uma grande reunião de pessoas para rezar o Rosário às 3 horas da tarde. Convoca todos para fazer parte também, para rezar o Rosário junto com essas pessoas pelo Brasil. Porque nós estamos travando uma guerra espiritual e qual é a prova disso? É que as imagens dos santos de Nossa Senhora foram quebradas. Vocês viram aí a reportagem aí, noticiários, né, de que invadiram a Igreja Católica e quebraram imagens representativas dos santos de Nossa Senhora. Isso prova o quanto o mal está desesperado das pessoas que vão rezar o Rosário. O Rosário, ele tem o poder de exorcismo. O Rosário, ele pode exorcizar se uma pessoa tiver possessa do mal e na hora que rezar, contemplar os mistérios, rezar as Ave-Marias, aquela pessoa que está possessa do demônio vai dar um índice, vai demonstrar, ele vai manifestar. E a pessoa vai ficar trêmula, ela não vai conseguir terminar de rezar. Ela não vai conseguir nem falar, pra você ter uma ideia. Então, pessoal, é muito importante a gente ver isso. Essas notícias aí. Se você vê igrejas sendo invadidas, quebradas no Chile, eu quero lembrar aqui, deixar claro isso, que no Chile, igrejas foram queimadas, imagens foram quebradas. Quero dizer isso. Na França, foi queimado a Catedral Notre Dame. Tem para você ver, pessoal. Isso demonstra o quanto de raiva, ódio eles têm do cristianismo. Não é uma pessoa evangélica ou protestante que faz essas coisas. É uma pessoa que vai contra o cristianismo. Ele só não tem coragem de chegar lá na Aparecida e tentar quebrar a imagem, como já tentaram uma vez, né? Porque eles não suportam a presença de Deus. Porque onde Nossa Senhora está, aonde Nossa Senhora vem, aonde pessoas rezam o rosário, pode decretar a derrota deles. Eu quero aqui dizer bem claro, pode decretar a derrota, porque começou a rezar o rosário tem poder de mudar qualquer coisa. Eu falo isso para você porque eu rezava o rosário no meio da pandemia, e você viu que a pandemia nem durou muito tempo também. Muitas pessoas rezaram o rosário, não só fui eu. Então, pessoal, eu fiz, na hora da pandemia lá, eu convoquei uma pessoa junto com o meu amigo para a gente estar rezando o rosário. Convoquei essas 2 pessoas para estar rezando comigo o rosário. Para combater a pandemia. E agora eu convoco as pessoas a rezar o rosário para combater o comunismo, o esquerdismo. Ah, mas eu sou de esquerda. Ah, se você é de esquerda e tem uma posição de esquerda, sinto muito. Sinto muito dizer isso, mas é a verdade. Você não está tendo comunhão com a igreja. Porque a igreja é contra o aborto. A igreja é contra a ideologia de gênero, a legalização das drogas. A igreja é contra esse meio de censurar as pessoas de falar. A igreja é contra isso. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para que eu possa falar o que eu possa escolher, fazer uma escolha. Então, se você é de esquerda, né? Se você é de esquerda, eu te convido à conversão.
Eu te convido a se converter. E não vem com justificativa. Ah, mas vocês apoiam o presidente que usa arma. Ah, vocês apoiam o presidente tal, tal, não sei o quê. Pessoal, desde quando isso justifica aborto? Legalização das drogas? Você acha certo uma criança ser impedida no ventre de sua mãe? Uma pauta. Você acha certo ver um jovem nas drogas? Você sabe o que é ver um jovem nas drogas? Você sabe que é ver um jovem viciado nas drogas? Você sabe disso? Porque nós cristãos, nós empregamos para essas pessoas, para levar a conversão para elas. Aí vocês que ficam falando assim, olha, ora pelo meu filho que está nas drogas, olha pelo meu filho que está nas drogas. Mas aí você vai e dá uma facada apoiando partidos que apoiam isso, a legalização das drogas. E aí? Ideologia de gênero, tá certo isso? Agora a criança não pode definir a sua sexualidade? É ela que tem que escolher, não sou eu e o pai e a mãe que tem que escolher? Porque se nasceu com órgão masculino, é masculino. Se nasceu com órgão feminino, é feminino. E ponto final. Agora, se ele quiser ser uma coisa, aí é problema dele, mas não fui eu que ensinei isso para ele. E não é a igreja que ensina essas coisas. Então, pessoal, pensa bem. Desculpa falar isso aqui, mas Deus está querendo que eu fale, eu vou falar. Quando Deus me pede para falar as coisas, eu falo. Não tenho medo, não. Mas vamos lá, vamos falar sobre o rosário. Então, pessoal, foi convocado, né? 3 horas da tarde para a gente rezar o rosário. Amanhã, que é o dia de Nossa Senhora de Aparecida. Olha que lindo isso. Para combater o comunismo. Combater essas ideologias e tudo. Essas pessoas contra a nossa família e tudo mais. Então, o rosário é a arma mais poderosa do cristão. E aqui eu vou estar falando... Vamos lá, vamos colocar agora as pautas aqui. Agora vamos falar do rosário. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Existiu um padre chamado Lacordaire. Lacordaire. É isso mesmo. E ele dizia assim: só há um livro, o Evangelho. E o rosário, precisamente, é a suma do Evangelho. Para que a gente possamos entender. O rosário é a suma do Evangelho. E aqui fala aqui, ó. O Santo Rosário não só é útil para vencer o inimigo de Deus e da religião. É também um estímulo, um aguilhão que anima a prática das virtudes evangélicas. E que ele insinua e cultiva nas almas. Alimenta, antes de tudo, a fé católica, que refloresce principalmente pela meditação oportuna dos santos mistérios. E ela eleva o espírito às verdades reveladas por Deus. E todos podem compreender como é salutar o rosário, especialmente em nossos dias. E que notamos até mesmo entre os fiéis um certo afastamento das coisas espirituais e um certo tédio da doutrina cristã. O Santo Rosário reaviva ainda a esperança nos bens imortais. E ao meditar a última parte dele, os triunfos de Jesus e de sua mãe, nos mostra o céu aberto e nos convida à conquista da pátria sempiterna. A caridade se refriou, torna-se a acender nas almas dos que relembra as torturas e a morte do Redentor e as aflições de sua mãe dolorosa. Daí brota necessariamente o amor do próximo. Então você vê a importância que é o rosário. Isso aqui, ó, foi o Papa Pio IX, 11, que dizia isso.
num documento chamado Ingravescitibus Males. Depois você procura lá, eu não sei por fazer essa pronúncia em latim, mas tem que estar falando aqui, né? Ler o Evangelho é rezar o Santo Rosário com pensamento no Evangelho. Haverá oração mais eficaz e melhor meditação para a alma cristã? Isso porque concluímos com o ator do apóstolo do Rosário. O Rosário é mais belo presente do céu depois da luz evangélica. São Domingos diz a Nossa Senhora. A São Domingos diz Nossa Senhora: pregai o meu rosário, pregai o meu rosário, e a piedade há de reflorescer na igreja, e o mundo será salvo. Na luta quando ele estava com os abigenses. Estava lutando, porque os abigenses estavam praticando heresia naquele tempo e tudo mais. E a única coisa que São Domingos fazia não era debater ou dialogar, mas sim pregar o Santo Rosário. E na medida que as pessoas iam rezando o Rosário, aquele mal daquela heresia ia indo embora da pessoa. Porque Nossa Senhora faz com que a gente abra os nossos olhos para o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente pensa que está com os olhos abertos a Jesus Cristo, mas não está. Porque Jesus Cristo, né, nos ensina instantemente a orar. Orar sempre. E Nossa Senhora sempre meditava em seu coração cada atitude de Jesus. Nossa Senhora meditava em seu coração cada atitude de Jesus. Tudo que Jesus fazia, Nossa Senhora meditava em seu coração. Ela silenciava e meditava no teu coração. Porque ela sabia que tudo que Jesus fazia tinha um propósito, tinha um intuito, exatamente para incentivar e motivar as pessoas. Porque a missão de Jesus era salvar. Então Maria sabia e meditava isso em seu coração, cada palavra que seu filho falava. E ela não quer nos ensinar a meditar nos mistérios gozoso, doloroso, gloriosos e luminosos sobre a vida do seu filho Jesus, que ele é o centro das atenções. A vida nele, crer nele é que nos salva. Então, Maria incentiva essa crença no seu filho Jesus, através do Santo Rosário. Entenda isso, como é importante o Santo Rosário, meu irmão. A Santa Mãe de Deus apresenta Domingos a Jesus como refere célebre visão relatada, diz Nossa Senhora ao juiz eterno irritado pelos pecados do mundo: eis o meu servo anunciará a vossa palavra aos homens, que se converterão e vos buscarão a vós, Salvador de todos. Nosso Senhor respondendo disse: eu aceito, há de realizar perfeitamente como um zelo o que disseste a minha mãe. Os apóstolos de hoje, os que hão de pregar o evangelho para vencer as heresias mais perigosas e terríveis dos abigenses. Como poderão triunfar sem Maria? Tomemos o Santo Rosário, todos quanto desejamos salvar as almas para Cristo e sua igreja. Depois que Nossa Senhora deu a São Domingos o Rosário, compreendemos que pregar o evangelho sem pregar o Rosário, os mistérios do Rosário, não parece melhor o método do apóstolo, pelo menos não há de ser mais eficaz? Um pároco da França lesse o apóstolo do Rosário. Havia organizado que sua paróquia e a confraria do Rosário reuniu-se zeladores e repetiu as palavras de Jesus Cristo aos apóstolos: ide pregar o evangelho. Pregar o evangelho como havemos de pregar o evangelho. Não podemos nem sabemos fazer. Sim, minhas senhoras, ide pregar o evangelho pelo Rosário, o Rosário. E a suma do evangelho, que pregai os mistérios do Rosário, propaga, ensina, incentiva as almas a essa devoção, prega o evangelho. Por que isso, pessoal? Porque se você incentivar a reza do Rosário? Porque quando você medita os mistérios gozosos, que é os mistérios da alegria de Cristo, você medita a vida de Jesus, a questão do anúncio, né, que o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, dizendo a missão que o Salvador viria através dela,
e depois você medita a visita de Maria com João, com a Isabel, e aonde se encontra com um percussor, com aquele que vai endireitar o caminho do Salvador, que é João Batista, né? Esse encontro foi por acaso mesmo, foi de propósito mesmo, para que Maria pudesse ir com Jesus em seu ventre, visitar Isabel, porque Isabel esperava o percussor, o que ia endireitar o caminho, o que ia preparar o povo para receber o Santo do Santo, Jesus Cristo. E o terceiro mistério contempla o nascimento de Cristo. O quarto mistério, a apresentação de Cristo. E o quinto mistério, quando Cristo, entre os doutores da lei, 12 anos de idade, o homem já tinha uma sabedoria imensa e crescia em estatura e em graças. Tá vendo? Aí, a agonia mortal de Jesus Cristo ensina sobre o momento que Jesus estava naquela aflição, naquela agonia. Jesus viveu o último estágio do sofrimento. Que nem o ser humano é capaz, não tem capacidade de viver o último estágio do sofrimento, que fez até suar sangue, e nós contemplamos isso. O segundo mistério, a flagelação. Jesus é flagelado, chicoteado, e diz os atores romanos que esse homem foi tão flagelado que eles não sabem por que não morreu aquele homem de tão flagelado que foi. E o terceiro mistério, a coração de espinho de Cristo. E aí sucessivamente, pessoal. Tá vendo? Nós contemplamos a vida de Jesus através do Santo Rosário. Espalhar o rosário em todas as famílias da paróquia. Fazer com que se medite os seus mistérios. Pregai o evangelho. Isso porque vos digo. Repito, ide pregar o evangelho, dizia esse padre. Por ter lido o apóstolo do rosário. Ó que história linda que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal. Um dos maiores apóstolos da Igreja de Cristo, um homem prodigioso, renovou os milagres da pregação evangélica dos primeiros dias do cristianismo. E foi sem dúvida, o grande Francisco Xavier. Já ouviu falar São Francisco de Xavier? Então vocês vão ver. É o padroeiro das missões. Andava São Francisco, unida à rainha de toda a pureza e a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, pelos laços de uma terníssima devoção. Continuamente trazia em seu rosário ao pescoço. Enquanto as povoações entrava e dirigia-se ao longo das suas capelas. Pelas silenciosas horas da noite, permanecia nelas largo tempo ajoelhando diante do altar, absolvido em profunda oração. A instrução fazia os cristãos e terminava sempre com uma oração de Nossa Senhora. Levou sua imagem longínquas terras do Japão. Um dia, ao embarcar para Malanga, um negociante famoso de Meliapor pedirá a São Francisco Xavier uma lembrança sua como prova de amizade. E o santo tirou um rosário e deu. Meu amigo, leva esse rosário, não te será inútil essa lembrança, contanto que tenha muita confiança em Maria. Pouco depois, o negociante viu sua embarcação em perigo de naufrágio. Num desastre horroroso, a tempestade atirou violentamente o barco contra uma rocha. O homem, confiado em Maria Santíssima, tomou o rosário de São Francisco Xavier e pôs-se a rezá-lo com grande fervor. E de repente, quando a embarcação ia quebrar contra a rocha, viu miraculosamente transportado para longe. E a conta de Nagapatã, são e salvo com o rosário de Maria nas mãos. Estes muitos outros prodígios operou o rosário de Maria nas missões de São Francisco Xavier, diz o amor. A rainha do Santo Rosário, não é porventura a rainha dos apóstolos? Como há de ser padroeira das missões e dos missionários que prega o evangelho? Então, pessoal, que linda história, né? O homem recebe um presente de São Francisco Xavier, porque o homem pediu, né, um presente, ele deu um rosário, como esse aqui, ó. Deu um rosário. E aí ele levou esse rosário. Só que aí na embarcação dele para tal cidade e tal, o que aconteceu? Vocês podem um vento violento, tudo mais. E aquele barco, com tanta violência do vento, lançou ele sobre uma rocha. Era para estraçalhar o barco. Era para destruir o barco dele, a embarcação dele.
Era para que todos que estavam lá no barco junto com ele iam morrer. Mas ele confiou na devoção de Nossa Senhora e rezou o rosário. E Nossa Senhora obteve, pela sua intercessão diante de Deus, ela fez acontecer um grande prodígio. Foi desviado e não bateu na rocha. Pessoal, para você ver o tamanho do poder do Santo Rosário. Eu falo para você, só de amanhã os pessoal se levantar 3 horas da tarde, se reunir para rezar o rosário, os demônios já estão ficando doidos. Já era, perdi, o Brasil é do cristianismo, cujo Deus é o Senhor dessa nação. Já está declarando isso, a derrota deles. Sabe por quê? Porque quando é rezado o rosário, nenhum mal é capaz de derrubar e impedir o agir de Deus. Qualquer vento violento, qualquer coisa, quem reza o rosário pode impedir. Ó, pra você ter uma ideia, no meio da pandemia, eu nunca deixei de rezar meu rosário. As pessoas da minha família foram acometidos com vírus e tudo mais, mas não fez mal nenhum para eles. Porque eu estava ali rezando o rosário. E uma das promessas de Nossa Senhora, né? Especial proteção. Especialíssima proteção, né? Tava perto de pessoas com vírus e tudo mais. Ficava perto das pessoas e não pegava. Porque Nossa Senhora prometeu que quem rezasse o rosário dela teria sua especial proteção. Mas não é por isso que, porque Nossa Senhora falou que eu tinha sua especial proteção, quer dizer que eu fazia extravagância, né? Andava sem máscara. Não, eu tinha todos os cuidados, porque eu não queria ser indiferente dos outros. Mas sei que era difícil de eu pegar essas coisas, porque eu rezava. A questão é a seguinte, pessoal, nós precisamos entender isso. Se você quer salvar teu casamento, sua família e tudo mais, reze o rosário. Eu imploro aqui, eu sei que muitas pessoas não dão nem importância para esses vídeos aqui, mas para quem dá importância que eu estou falando, preste atenção, pessoal. Reze o rosário. E você vai ver a salvação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.